Sentamos-nos hoje à mesa para falar-se de esclerose múltipla. É um problema que afeta milhões em todo o mundo, milhares em Portugal. E conto para isso com os contributos dos nossos convidados. Alexandre Silva, presidente da SPEM, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Carlos Capela, neurologista do Hospital Santo António dos Capuchos, da Unidade Local Saúde São José. E Cristina Saarinen, doente com esclerose múltipla, à semelhança do presidente também da SPEM, Alexandre Silva. Muito obrigado aos três, obrigado pela vossa presença. Começo, se calhar, pelo presidente da SPEM. Perguntava-lhe qual é a importância deste tema, começando por explicar-se aos nossos ouvintes que doença é esta, esclerose múltipla, que ainda é do desconhecimento de muitos, acredito. É verdade, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar na TSF e falar com os ouvintes. De facto, a esclerose múltipla é uma doença desconhecida. Ela é caracterizada como a doença das 1000 caras, e isto significa que cada um de nós tem uma reação ou tem um conjunto de dificuldades muito, muito individual e que tem a ver com o facto da doença ser uma doença do sistema nervoso central, não ter uma localização específica, ou seja, ter uma localização incerta e variada. Além disso, as próprias lesões têm elas próprias efeitos muito diferentes uns dos outros, consoante os tecidos lesionados do sistema nervoso central. E por isso acaba por ser uma doença em que cada um de nós é o especialista da nossa doença. Ou seja, eu é que de facto conheço os sintomas que a esclerose múltipla me inflige e que muitas das vezes são muito difíceis de explicar ao outro, sobretudo aquele que não tem esclerose múltipla. O Alexandre já descobriu há muito que tem esclerose múltipla? Eu descobri... eu tenho a esclerose múltipla ao dobro do tempo do qual eu descobri. Portanto, explicando desta maneira, ou seja, na realidade os primeiros sintomas... Passou metade da vida sem saber que já tinha isso. Exatamente, e portanto toda a minha vida profissional, por exemplo, não é? O início da minha vida profissional, eu já tinha alguns sintomas, mas eles não eram, ou pelo menos eu não os valorizei como uma doença. Valorizei como excesso de trabalho, como muitas noites mal dormidas a fazer diretas e a entregar projetos e, de facto, na realidade, alguns dos sintomas que eu sentia nessa altura já tinham a ver com a doença, nomeadamente falta de vista e problemas de visão, que são muito característicos dos primeiros sintomas que a doença acaba por nos mostrar e nos afetar. Depois acabei por ter um diagnóstico de hérnia discal que me manteve com esse diagnóstico muitos anos e ao fim e ao cabo servia para justificar tudo aquilo que me acontecia e não passava muito dali, não é? Até que procurei tratar a hérnia discal e nessa altura disseram-me que se calhar o melhor era fazer uma ressonância magnética, porque aquilo que eu achava que tinha se calhar não era aquilo. E de facto o médico que me deu esse conselho, o neurocirurgião, ele conseguiu ler naquilo que foram as minhas reações e aquilo que foram a minha história, conseguiu ler sinais que apontavam para uma patologia desmielinizante como a esclerose múltipla. E feito a ressonância magnética, ficou provado que eu tinha lesões no sistema nervoso central com antiguidades diferentes e, portanto, claramente isso significava que eu tinha tido episódios que não tinham sido valorizados como esclerose múltipla antes e que de alguma forma depois
correspondem a lembranças que eu tenho de coisas estranhas que me aconteceram e que na realidade foram justificadas de outra forma. Já vamos detalhar-se mais a doença, também perceber como é que vivem. Talvez chame à conversa também outra doente, a Cristina. Nada melhor do que ter aqui quem se depara com este problema. Pergunto à Cristina, que padece também de esclerose múltipla, quais é que foram os primeiros sintomas? O que é que começou a sentir, no seu caso em especial? O meu primeiro sintoma foi a diplopia, que é a dupla visão. E obviamente que fui a um oftalmologista. E o oftalmologista foi muito direto. Olha, isso não é nada de oftalmologia, isso deve ser um cancro no cérebro. Portanto, foi muito direto. Eu disse, sim, então vamos a isto, vamos lá ver o que é, não é? E por acaso, no meu ateliê estávamos a fazer trabalhos para um centro de ressonância magnética e não sei porque é que se falou olha, foi um mero acaso que para mim foi ótimo. Há muitos anos? Há muitos anos, portanto em 1997. Já há mais de 25? Há mais, exatamente, há mais de 30. Há mais de 30, claro. Portanto, Exatamente. eu tive sorte porque fiz ressonância magnética, que na altura tive que pagar, mas pronto, porque não era comparticipada, mas foi isso que imediatamente me deu o diagnóstico. E foi muito bom, porque foi na altura em que os primeiros fármacos para a esclerose múltipla começaram a aparecer no mercado. Portanto, eu tive, por umas felizes coincidências, eu tive a possibilidade de começar logo, eventualmente já tinha antes, mas o mais rapidamente possível a ter a medicação disponível. Uhum. Portanto, houve aqui um binómio que é muito importante, que foi muito importante para mim. Uhum. Portanto, eu estou em condições, digamos, independente, faço a minha vida tudo bem, de vez em quando estou mais cansado, mas de facto tive essa grande benesse. Chamo também à conversa o especialista, o neurologista Carlos Capela. Perguntava-lhe, doutor, quando é que se deve consultar o médico? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar neste tipo de iniciativas de sensibilização da população em geral e falar sobre esta patologia que é relativamente rara, a sua frequência é relativamente rara. E, portanto, isso também torna um bocadinho o diagnóstico mais difícil, porque não são muitos profissionais de saúde. Agora existe com a sensibilização, existe mais sensibilização também para a doença. Relativamente à doença em si, a doença é uma doença que afeta, é uma doença inflamatória e degenerativa do sistema nervoso central, como já falaram, e afeta, do ponto de vista de género, de sexo, afeta sobretudo as mulheres, e de 3:1 relativamente ao homem. Nas formas progressivas aí já afeta 1:1 o homem e mulher, mas na forma mais comum, que é a forma surto-remissão, afeta sobretudo as mulheres numa relação de 3:1. A idade de apresentação mais típica é entre os 20 e os 40 anos, portanto adultos jovens. E depois a apresentação clínica, como já vimos, tivemos várias apresentações clínicas aqui. Claramente há uma grande variação, dependendo das zonas do sistema nervoso central que são afetadas pelas lesões inflamatórias, ou seja, quando há uma lesão inflamatória, a clínica resulta em parte da localização da lesão inflamatória dentro do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é mais conhecido pelas pessoas como o cérebro e a medula espinhal, ou seja, aquilo que está dentro do crânio, da cabeça e dentro da coluna vertebral, mas não podemos esquecer que também há outras estruturas que estão dentro da cabeça, do crânio, que também pertencem ao sistema nervoso central, nomeadamente o cerebelo, que é responsável muitas vezes pelo equilíbrio, o tronco cerebral, onde vão estar alguns núcleos que controlam, por exemplo, os movimentos oculares, e pode dar então esta visão dupla, a diplopia, ok? Bem como também o nervo óptico. O nervo óptico, apesar de ser classificado como nervo, na verdade é uma estrutura do sistema nervoso central.
E, portanto, há apresentações também clínicas mais frequentes dentro da doença, ou seja, ok, a zona afetada dá à clínica, mas existem zonas mais frequentemente afetadas. Como já falei, do nervo óptico, a nevritótica, a inflamação do nervo óptico é uma das apresentações típicas clássicas da doença, ou seja, a inflamação do nervo óptico dá alterações da visão, dá como se fosse uma visão enevoada no centro do campo, e muitas vezes também dá uma alteração da cor, que nós damos termos médicos, que não vou estar aqui a referir, mas dá uma alteração da cor. E depois também é muito típico com o movimento ocular, ou seja, com o movimento do olho, dar dor retroocular, ou seja, o nervo ao estar inflamado, com o movimento dos olhos, dói. Pronto, é uma apresentação típica muito clássica, muito frequente. Outras apresentações dependem então das localizações. Claro que apresentações sensitivas, apresentações motoras, apresentações também da coordenação motora, do equilíbrio, também são frequentes nesta doença. Portanto, muitas vezes o diagnóstico é dependente então da localização, das lesões, da idade e do sexo. Claro que existem meios complementares de diagnóstico que nos facilitam, ajudam no diagnóstico, e a Cristina já aqui falou, a ressonância magnética. A ressonância magnética vai nos dar as lesões, vai nos mostrar as lesões, se há lesões estão inflamadas, se há lesões antigas, e também a localização das lesões. Okay? E nesta doença nós temos que provar que as lesões encontram-se em vários locais, que é a disseminação no espaço, e em vários tempos, ou seja, umas lesões mais antigas, outras lesões mais agudas, que é a disseminação no tempo. E, portanto, nós cumprindo com estes critérios todos, chegamos ao diagnóstico. Claro que quando é que nos devem procurar? Os médicos de família é a porta do sistema, é os gatekeepers. Claramente existe uma sensibilização. Devem as pessoas, os adultos jovens, quando têm estas apresentações, ou procuram os vários especialistas das várias áreas, como aqui já foi referido, desde queixas motoras dos membros inferiores, procurou o neurocirurgião, a queixa da diplopia da visão dupla, procurou o oftalmologista, e depois estes peritos, estes experts, escolhendo as suas patologias, vão também referenciar para a neurologia, que depois vai fazer o diagnóstico. E há formas de prevenir esta doença, ou se estivermos destinados a ter, não há mínima hipótese? Nós não sabemos a causa da doença e, portanto, ao não saber bem a causa... É totalmente desconhecida, não é? Nós chamamos multifatorial. Quando não sabemos, nós chamamos ou idiopático, que é que não sabemos, ou então damos este chavão que é multifatorial. Há várias causas. Claro que existem várias causas nesta doença. Há a parte genética, claro. Há uma tendência para a pessoa desenvolver uma doença autoimune. Isto é uma doença inflamatória provocada pela autoimunidade, ou seja, a falta de tolerância do meu sistema imune, que me serve para proteger das infecções, contra o próprio corpo. Existe um descontrolo do sistema imune em que fica baralhado e ataca as nossas estruturas, porque acha que está infectado, entre aspas. Pronto. Aqui as estruturas atacadas, ao alvo, é o sistema nervoso central. Pronto. À semelhança de outras doenças autoimunes, em que as estruturas são diferentes. Pronto. Nós não sabemos bem a causa. Achamos que existem também, para além da parte genética, existem causas do ambiente. E há um vírus muito estudado. E, ok, se isso mostrar mesmo muito que seja esse vírus a causa de despoltar a doença, nós podemos desenvolver vacinas contra o vírus e diminuir a probabilidade de as pessoas desenvolverem esta doença autoimune. Vírus desconhecido? O vírus chama-se Epstein-Barr, okay? É o EBV. É um dos vírus relacionados com a mononucleose infecciosa. Mas depois de sabermos que temos a doença, qual é o tratamento? Como é que podemos minimizar? Como disse, é uma doença inflamatória causada por uma desregulação autoimune. Tem uma parte inflamatória e uma parte degenerativa, ok? Portanto, é I, não é O. Portanto, temos também um processo degenerativo que hoje nós sabemos que existe, porque a forma mais comum
É a forma surto, em que há os surtos, há a inflamação, e depois da inflamação, como todos a inflamação, desincha e passa, ou seja, incha, desincha e passa. Pronto, é sempre assim a inflamação. Pronto, aqui o local da inflamação é o sistema nervoso central. A forma mais comum é a forma surto-remissão. Estamos a falar 85% dos doentes têm esta forma, ok? Em que a inflamação se vai repetindo ao longo do tempo e vai passando, e da inflamação pode resultar ou não sequelas, ok? Pronto. A causa, nós pensamos que é autoimune. Portanto, os fármacos que nós utilizamos são fármacos para controlar o sistema imune. Nós damos imunomoduladores ou imunossupressores aos doentes para frenar a atividade do sistema nervoso central, do ataque autoimune ao sistema nervoso central, e assim inibir a frequência da inflamação. E, na esmagadora maioria dos casos é possível ter uma vida normal? Atualmente houve uma grande evolução nas últimas 2 décadas. Nós passámos a ter medicamentos relativamente fracos, pouco eficazes, mas pronto, foram os primeiros, como a Cristina referiu, os primeiros na área. Depois começámos a ter medicamentos mais eficazes, e hoje temos medicamentos mesmo muito eficazes. E com esses medicamentos muito eficazes conseguimos frenar o sistema imune de tal forma que conseguimos quase impedir aparecimento de inflamação, novas lesões, novos surtos e também de incapacidade relacionada com os surtos. Volto a chamar-se à nossa conversa o presidente da SPEM, também volto a recordar que tem esclerose múltipla. Como é que têm evoluído os tratamentos? Os tratamentos, tal como o Dr. Capela disse, têm evoluído muito positivamente. Como é que os tratamentos chegam às pessoas? Aí estamos em Portugal e, portanto... Ainda há um longo caminho a percorrer. Exatamente. E o longo caminho tem a ver exatamente com a equidade. Ou seja, nós, ao longo de todo o país, verificamos que aquilo que é disponibilizado aos doentes não tem a mesma qualidade e não tem a mesma eficácia que o Dr. Capela referiu. Ou seja, ainda há muitos doentes com tratamentos que hoje em dia já não se justificam e que não os protegem devidamente. Ou seja, eu diria que há ilhas em Portugal em que se tratam com os medicamentos do século XXI, e há muitos sítios, infelizmente, em que estamos ainda no século XX, do tratamento da esclerose múltipla. E há que mudar isto. Nós temos que ser capazes de mudar este paradigma e dar a oportunidade a todas as pessoas com esclerose múltipla de terem os tratamentos adequados à sua condição, até porque nós sabemos que quanto mais eficazes forem os tratamentos, melhor é o prognóstico da vida das pessoas. E, portanto, na nossa doença, tempo é cérebro. E ser capaz de agir rapidamente quando é detectada as inflamações e o problema, permite, nessa janela temporal, ter ganhos absolutamente fantásticos, em que as consequências para o resto da vida são bastante atenuadas. Quando deixamos passar essa janela por desconhecimento, por falta de capacidade económica dos hospitais onde as pessoas são tratadas, por desconhecimento ou menos capacidade da própria equipa clínica, estamos mal. E o que acontece muitas das vezes é que pessoas que poderiam ter tido uma evolução muito positiva no controle da doença, sobretudo nas situações em que os surtos são muito frequentes e muito violentos, acabam por não ser protegidos, e quando chegam depois aos centros mais especializados, acaba por haver pouca coisa a fazer, porque a janela temporal passou. Li algures que os doentes queixavam-se de dificuldades em ter consulta. Isso ainda é assim ou já evoluiu? Felizmente já melhorou, e melhorou dramaticamente. Em parte porque a própria Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla tem várias comunidades de doentes que falam uns com os outros, não é? E o passa-palavra, felizmente, funciona em Portugal, não é? E há muita gente que acaba por dizer, não,
eu se calhar tenho que ir para onde me tratam como deve ser e para onde existe mais conhecimento e mais expertise no tratamento da doença. E as pessoas têm facilidade de fazer isso. Depois há um problema, que é a questão de haver a necessidade de consultas frequentes e acompanhamento frequente. E quando estamos a falar que temos uma distância de 300 km ou 400 km para vencer, não é? Aí já se torna um bocadinho mais complicado e, sobretudo, torna-se muito caro fazer este vai-vem, por exemplo, do Algarve para Lisboa, em que implica que as pessoas, de facto, percam dias de trabalho e gastem dinheiro em portagens, em combustível, ao fim e ao cabo, em manutenção do automóvel, enfim. É necessário, de facto, corrigir esta falta de equidade ou criar condições para que as pessoas sejam tratadas em centros mais especializados e aí com o apoio do Estado para poderem aceder a esses tratamentos, ou seja, eventualmente com a dispensa de medicamentos em proximidade, por exemplo, que reduz bastante os custos, que é algo que está na calha para acontecer, mas nunca mais acontece, e portanto em Portugal nós fazemos as leis, mas depois regulamentar as leis e pôr a funcionar já é outra conversa. Depois também temos as questões que para nós também são muito importantes e que também estão ligadas à equidade, que é todo o tratamento sintomático, que também varia muito, não é? Eu tenho a felicidade de morar a 4 km de um dos melhores centros de reabilitação do país. Mas há quem não tenha. E quando não tem, a coisa é muito difícil, o acesso é muito difícil. É muito difícil e muitas das vezes até, como somos uma patologia relativamente rara, não é? Os próprios terapeutas têm um desconhecimento de como lidar com pessoas como nós. E aí a SPEM tem tido um papel muito importante porque tem especializado técnicos e tem conhecimento acumulado suficiente para poder apoiar equipas terapêuticas e de alguma forma também fazer um bocadinho de escola da abordagem ao tratamento das pessoas com esclerose múltipla. O Estado, o Governo não está a desempenhar o seu papel, está a cumprir o seu papel ou não? Não. Basta só termos este problema de equidade. Portanto, se bem que, posso lhe dizer de outra maneira, para nós o SNS é o nosso porto seguro, não é? Infelizmente o SNS tem portos mais seguros do que outros e, portanto, nem todos os cais da costagem são de qualidade, não é? E se calhar para nós era preferível ter menos cais da costagem, mas todos de grande qualidade. E eu acho que esse tem que ser o caminho que nós temos que prosseguir. Uhum. Cristina, ainda não estávamos a gravar, chegamos aqui ao estúdio e estávamos a falar que as pessoas ainda olham com desconhecimento para esta doença. Como é que vocês são vistos? Sentem-se de alguma forma colocados de parte? Ou já foi feito um percurso aceitável nesse sentido? Eu acho que sim, eu acho que nos últimos anos a SPEM tem tido um papel extremamente relevante na divulgação da própria doença e do que é a doença e da sintomatologia e, portanto, acho que hoje isso já está um bocadinho mais... desanuviado. Um bocadinho mais, exatamente. Agora, sem dúvida nenhuma que o problema de profissão é muito importante, porque as pessoas são tidas e são olhadas como o que é isto, porque há um grande desconhecimento ainda da doença, exatamente pelo que o Alexandre disse e pelo que o Dr. Capela também disse. Tem N sintomas. Chegar a uma conclusão é muito complicado. E esse desconhecimento faz com que cada pessoa que tem que viver a esclerose múltipla consigo próprio e gerir
essa falta ou não falta de segurança, falta de equilíbrio, portanto isso tem que ser gerido, isso depois reflete-se na própria sociedade. E enquanto não se tem a autoestima suficiente para se encarar isso como uma realidade, a pessoa é muito complicado. Sofre, exatamente. Sofre, e depois já há N problemas que surgem com a esclerose múltipla, a nível familiar, a nível profissional, a nível pessoal. Portanto, tudo isso envolve ou necessita de uma gestão muito boa do próprio doente. Hoje já há apoios, já há médicos e já há centros de reabilitação. Muito voluntariado também. E voluntariado. Muito bem. Passamos para o Dr. Carlos Capela. A Cristina falava na gestão da doença, o doente na gestão da doença, para ser mais preciso. O doente assume aqui um papel muito importante. Sim, claro. Como em todas as doenças, deve ser o nosso centro, não é? O modelo deve ser centrado no doente. E não o contrário. Eu sou e o centro no qual eu trabalho, nós temos essa visão, que é uma visão mais de parceria com o doente, mais fraternal, e não uma visão paternal na gestão da doença. E portanto o nosso modelo é um modelo que o nosso percurso assistencial no centro onde trabalho vai fornecer competências ao doente de literacia e de gestão da sua doença, para que o próprio saiba, por um lado, identificar e controlar a sua própria doença, e por outro lado, como aceder ao sistema e ao nosso centro, e também perceber a evolução, as terapêuticas, os efeitos secundários que tem que estar alerta, as monitorizações que tem que fazer nesta doença, portanto, para diminuirmos diminuirmos os efeitos secundários e aumentar, por um lado, a segurança da terapêutica. Portanto, é feito um percurso onde de literacia e de reforço de competências na área da saúde, para que o próprio doente seja um parceiro do centro da equipa multiprofissional nesta grande caminhada que é a esclerose múltipla. Perguntava aqui aos dois doentes com esclerose múltipla o que é que falta fazer. Se lhes perguntassem o que é que falta fazer, Muita coisa. Muita coisa. Podemos começar logo por uma que foi uma recomendação ao Governo para a criação do Registro Nacional da Esclerose Múltipla. E isto para poder chegar aqui à TSF e dizer aos portugueses: olha, nós somos tantos. Não é? E de facto isso não está feito. É algo que urge fazer. É algo que teve 3 resoluções aprovadas por unanimidade na Assembleia da República, e que a SPEM vê com tristeza que passados 4 anos nada aconteceu. E portanto esse é logo um primeiro ponto de partida para tornar visível aquilo que é uma patologia que se caracteriza pela invisibilidade. O segundo aspecto que me parece que é muito importante é, de alguma forma, dar a confiança às pessoas com esta doença para poderem viver a sua vida normalmente, sem medo de serem estigmatizadas, sem medo de aparecer em público com a sua doença, e portanto sem terem aquela espada em cima da cabeça de que, se sabe que eu tenho esclerose múltipla, as oportunidades vão desaparecer e vou ficar sem um horizonte de futuro. O doente com esclerose múltipla sente nas empresas onde trabalha que pode ser... O doente com esclerose múltipla
infelizmente, Pode perder um trabalho. pode perder o trabalho, muitas vezes aconteceu, muitas vezes acontece, pode ser abandonado pelos seus companheiros, com filhos para cuidar, pode entrar em situações de depressão profunda porque não consegue lidar com a doença e, portanto, tudo se desmorona à sua volta. Ou seja, há aqui, enquanto que nós estamos a falar dos aspectos científicos da doença, não é? E ao fim e ao cabo daquilo que já se consegue ganhar em termos de conhecimento e de prevenção do agravamento da doença, ou seja, naquilo que é a parte física, há depois toda uma outra parte que é mental e a parte social, em que as consequências são duríssimas. Portanto, e é isso que hoje também importa modificar. Ou seja, nós conseguimos ganhar esperança na área física, ou seja, do medicamento e da própria prevenção da doença através da prática de uma vida mais saudável, prática de atividade física, enfim. Quando eu fui diagnosticado, a sugestão foi atividade física não, porque você depois não aguenta, não é? Alimentação não tem nada a ver com... A alimentação pode ajudar. Pode ajudar. Muito. Como em todas as doenças, não é? Pois. Não é? Portanto, a atividade física pode ajudar, o estilo de vida pode ajudar, a alimentação ajuda seguramente, mas depois há uma parte que também é extraordinariamente importante. Ou seja, ser aceito pela sociedade também ajuda muito. Estar escondido com medo num armário é o pior que pode acontecer a uma pessoa, porque lhe vai tolher os movimentos, vai-lhe tolher a sua capacidade de afirmação. O Alexandre, a Cristina sofreram isso na pele? Ou no vosso caso não houve qualquer tipo de problema? Eu não, acho que não, e aí concorreu também o facto de eu ter tido sempre um grande apoio familiar. Isso é muito importante. Que é extremamente importante. A parte... isso foi extremamente importante. Portanto, tanto da parte dos meus filhos como, pronto, do meu marido, foi muito importante e continua sempre a ser. Isso é muito importante, e quando eu agora que faço voluntariado na SPEM, e portanto estou bem dentro do que é a vida desta sociedade, há muitos problemas que surgem e que divórcios, separações, ou as pessoas que não se divorciam, mas que têm uma atitude perfeitamente hostil porque não sabem lidar com a doença do companheiro ou da companheira, e portanto até os próprios filhos. Portanto, há uma componente, como o Alexandre agora disse, que é familiar, que é extremamente importante, e que tem que ser resolvida. Portanto, há 3 componentes, que é a parte social, a parte profissional e a parte da família. Todos estes componentes fazem parte daquilo que é manter a nossa autoestima, manter a nossa vontade de saber viver com esclerose múltipla, porque é um desafio diário. Isto é diário. Portanto, hoje posso estar muito bem, amanhã posso estar um bocado cansada. Portanto, eu tenho que saber gerir diariamente as minhas funções. E tenho que saber admitir, sem problema, que hoje estou cansada. Portanto, isto é aquela gestão que tem que ser o doente, e depois com a componente que ele tem à sua volta. E claro, com a parte clínica, obviamente. Eu acrescentava ao que a Cristina disse também um outro aspecto que é muito importante e que eu vivi e experienciei esse aspecto, que foi no pós-diagnóstico a atitude. E a atitude aqui é muito importante e faz a diferença. A atitude do doente. A atitude da pessoa e da própria família que recebe a notícia, não é? E por vezes ela não está de maneira nenhuma em sintonia, não é? Por vezes a família acha que é o descalabro, não é? E o próprio doente diz assim, afinal se já tenho isto há tanto tempo, business as usual. Não, business as usual, e portanto não me vou preocupar com isto. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, tem que haver aqui um entendimento de isto não é o fim do caminho, mas por outro lado, isto também
não pode ser desconsiderado. Nós temos que, a partir do diagnóstico, começar a trabalhar uma nova atitude face à nossa vida. Temos que, por um lado, não ter medo nem vergonha de pedir ajuda, que é uma das coisas que muitas vezes acontece. Não preciso de ajuda, não preciso de ajuda. Na realidade, todos nós precisamos de ajuda, e com um diagnóstico deste, ainda mais ajuda precisamos. Para além disso, temos que perceber quais são as pessoas que nos podem ajudar nas várias necessidades que nós temos. E temos que montar uma equipa com os de casa e depois com os terapeutas que nos ajudam cotidianamente, com a equipa clínica que nos ajuda, com a equipa terapêutica que nos ajuda e, sobretudo, com os nossos parceiros, nossos peers, não é? Nos grupos em que se discutem soluções inovadoras para ultrapassar problemas, porque nós somos criativos também, nós temos muitas soluções que acabamos por desenvolver para ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. Não é? Há aqui também muita inovação na cabeça destas pessoas, porque sem ela também nós não conseguimos lidar com tudo o que acontece, e que às vezes só a mim é que acontece, não é? Porque eu não consigo encontrar mais ninguém que tenha isto, e portanto eu tenho que arranjar uma solução para isto. Mas depois, se eu partilhar essa solução, se calhar mais tarde, quando alguém ler a solução, afinal isto também me faz falta a mim. E portanto é toda esta teia, toda esta rede de cooperativa que nos pode ajudar a vencer as dificuldades. Portanto, sozinhos não vamos lá. Isto é claramente algo que tem que ser vencido em equipa. Eu só queria reforçar que a abordagem mais das equipas clínicas é sempre mais a abordagem biológica, mas no nosso centro nós temos uma visão biopsicossocial. Portanto, temos vários outros profissionais de saúde e terapeutas que estão envolvidos na questão da psicológica, temos uma assistente social, portanto não esquecer também as outras dimensões da pessoa que tem uma doença biológica, orgânica, mas também tem outros componentes. Portanto, as equipas clínicas devem ser multidisciplinares nesta patologia. Só para clarificar, porque penso que há muitas pessoas que confundem. Qual é a diferença entre esclerose múltipla e esclerose múltipla amiotrófica, não é? Esclerose lateral amiotrófica. Lateral amiotrófica. São muito semelhantes ou são completamente diferentes? São bastante diferentes. Para além da questão da idade, de início e os sintomas, a lateral amiotrófica dá sintomas quase exclusivamente motores, sejam motores. Para além de que, do ponto de vista prognóstico, é uma doença quase fatal. Ok? Pronto. Nós chamamos esclerose quer dizer cicatriz, fibrose. Okay? E há muitas doenças que têm no seu nome tem esta denominação. Pronto. A esclerose múltipla quer dizer que as fibroses resultantes da inflamação estão em múltiplos locais e em múltiplos tempos no sistema nervoso central. A esclerose lateral amiotrófica quer dizer que a cicatriz afeta sobretudo a parte lateral da medula espinhal e da amiotrofia, da atrofia dos músculos. E as pessoas muitas vezes depois falecem porque os músculos respiratórios são afetados Potencia a dizer que a lateral amiotrófica é mais grave. É bastante mais grave. Mas pronto, o esclerose é um termo que é comum a muitas doenças, por exemplo, aterosclerose, a esclerodermia, ou seja, é um termo que simboliza apenas isto. Bem, estamos a caminhar para o final, mas gostaria antes de falarmos do papel do cuidador informal. O que é isto? Quando é que ele é necessário? O cuidador informal é, na realidade, um elemento central da nossa equipa. Nós temos vários pilares dentro da equipa que eu há pouco referi, e a equipa que nos acompanha na gestão da esclerose múltipla e da nossa condição de pessoas com esclerose múltipla, e o cuidador é, de facto, um desses personagens que é fundamental para a estabilização e a qualidade de vida
que queremos para as pessoas com esclerose múltipla. O cuidador normalmente é um familiar, é alguém muito próximo, é alguém que convive connosco, exatamente porque esta necessidade de ter alguém próximo que conheça muito bem a nossa condição, que conheça muito bem as nossas necessidades, acaba por ser fundamental para debelar qualquer eventualidade que aconteça no nosso dia-a-dia. E, portanto, os cuidadores informais são chave nesta equação. Uma das questões que nós e outras associações que se reuniram em volta do movimento Cuidar dos Cuidadores Informais fazemos é chamar a atenção que o papel do Estado não está a ser devidamente realizado, ou seja, o Estado de facto reconhece o cuidador informal, mas depois acaba por não dar o apoio que é necessário que estas pessoas disponham para fazer o seu papel. Nomeadamente, uma das questões que para nós é mesmo muito importante é não perder, que não haja perda de rendimento do agregado familiar. E muitas das vezes o cuidador informal é o nosso companheiro, ou a nossa companheira, ou os nossos filhos, ou os nossos pais, e isso acaba por fazer com que aquilo que é a disponibilidade económica para o sustento da família não se concretize e, portanto, acabe por a situação de ter de cuidar levar a um empobrecimento da família. E nós isso, de facto, repudiamos e achamos que não pode acontecer, não deve acontecer. Está previsto em lei que não aconteça, mas a realidade é que traduzir aquilo que está plasmado na lei para a realidade do dia-a-dia é uma enormíssima dificuldade em Portugal e nós sentimos, e pelo menos é uma opinião muito maioritária, de que o estatuto do cuidador informal precisa de ser regulamentado de outra forma. Ele não precisa de ser alterado, não é preciso outro, mas é preciso que as regras de facto levem a que o apoio seja efetivo e que o Estado cumpra o seu papel, algo que infelizmente tarda. E por isso, para nós, e sobretudo para as associações, que são muitas associações que estão em redor deste movimento, se quiserem consultar, podem encontrar no site movimentocuidadoresinformais.pt toda esta informação e todo este apoio. A nossa luta é a de que o Estado cumpra o seu papel. Nós, associações, cumprimos o nosso. Terminamos então com essa mensagem importante. Muito mais haveria a dizer. Agradeço ao presidente da SPEM, Alexandre Silva, ao neurologista Carlos Capela e à Cristina Saarinen. A todos, muito obrigado. Mas eu ainda tenho uma nota. Força. Posso dizer? Ainda tenho uma nota. Eu acho que aos nossos ouvintes eu vou pedir uma coisa. Entram no nosso site, vejam o que é que o www.spem.pt e vejam o que é que a SPEM faz. Vejam qual é o papel importante que a nossa associação tem relativamente à divulgação da doença, que é muito importante, porque retira parte desse karma e desse estigma que nós sentimos, ou que podíamos sentir, e promove, por outro lado, a necessidade de se compreender que o cuidador tem um papel extremamente importante também e que deve ter formação e que deve ter apoio financeiro e que deve reduzir a sua iliteracia relativamente à doença. Portanto, acho que entrar no nosso site tem imensa importância porque promove esse conhecimento. Até à própria classe médica, não é, Dr. Capela? Fica a dica da Cristina. Vamos voltar numa próxima oportunidade.